Ele fez uma colocação bem interessante aqui, viu? Por exemplo, o templo continua até o ano 70. Jesus morreu no ano 32. No ano 35, de acordo com o seu entendimento, fecha a 70ª semana. Só que a profecia diz que faria cessar o sacrifício. Mas o sacrifício não cessou. Foi até o ano 70. Então, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta, é muito fácil. Em Hebreus capítulo 9, versículo 16, na verdade o capítulo 9 todo ali, né? Ele vai falar sobre a importância do sacrifício de Cristo e como o sacrifício de Cristo torna obsoleto todos os outros sacrifícios. Ele fala assim, não é mais por meio de sangue de bodes, de carneiros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos. Portanto, perdi aqui, mas pelo seu próprio sangue, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus e tal. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança. Tá aqui, a aliança. Ele fala com muita aliança, tá? Ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que são chamados, porque onde há testamento é importante que venha a morte do testador. Um testamento só é confirmado em caso de morte, porque não há validade enquanto o testador vive, pelo que a primeira aliança também não foi feita sem sangue. Então, quando Jesus morre na cruz, eles podem voltar a sacrificar animais hoje, não vale mais. Quando Jesus morreu, o próximo animal morto não valeu mais. Porque quando o verdadeiro cordeiro morreu no verdadeiro altar... cessaria o sacrifício. Cessou, não vale mais. Você pode matar um carneiro agora, em nome de Deus, ele recebe? Mas recebe? Depois de Cristo morto, então vamos lá. Continua. Se você, um judeu, oferecer um carneiro agora, na nova aliança, vale para Deus? Agora não, mas depois o templo vai ser reconstruído. Aí vai voltar a valer? Deus vai mudar de ideia? Olha, ele vai tratar com Israel e não com a igreja. Então, mas vai valer? Esse sistema sacrificial vai perdoar pecados? Vai valer, Joaquim? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas de qual sangue? Dos bodes ou de Jesus? Dos bodes ou de Jesus? Não, claro que hoje... Então, se é de Jesus, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Deixa eu fazer a pergunta. Se é de Jesus, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse bode que vai ser morto, que não vale mais, hoje em dia, por causa do sacrifício de Cristo, é porque Jesus morreu na cruz ou é porque o Tito derrubou o templo na década de 70? Porque Tito derrubou o templo. Então, eu não tenho mais pergunta. Então, na verdade, se um judeu oferecer um bode agora, Deus não aceita por causa do imperador Tito, e não por causa do sacrifício de Cristo. Não, peraí. Não, agora Deus está tratando com quem? Com a igreja. Por quê? Mas ele vai tratar com Israel. Se Deus está tratando a igreja só porque as 70 semanas acabou. Já houve a ressurreição, por exemplo. Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com a igreja somente porque as 70 semanas passaram. Porque a profecia é assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre vocês. A aliança é um acordo. Por isso que tem Deus está dizendo, o meu acordo com vocês, o meu acordo com vocês é justamente o tratamento com a igreja. O meu acordo com vocês termina em 70 semanas. E a pergunta que eu te fiz, que ainda não veio a resposta, é em qual semana o Messias morreu? O ungido. Qual semana? Ok. Então vamos lá. Deixa eu só fazer essa pergunta, César, para entender melhor essa questão dessa 70ª semana aí. Né, Já houve a ressurreição dos santos do Antigo Testamento? Isso já foi tudo cumprido, então tem que ter acontecido a ressurreição dos santos. Tem ressurreição de santos aí nas 70 semanas, Joaquim? Ué, mas se já foi tudo cumprido... Não, quem disse que foi tudo que está escrito na Bíblia cumprido? Eu disse que as 70 semanas se cumpriram. Mas então, aonde fala de... Você vai fugir do assunto? Não vou fugir. Eu quero entender não houve ressurreição. Escatológica. Não houve ressurreição. Claro que não. Ótimo, tá bom. Então, dentro desse conceito de que não houve ressurreição, eu vejo aqui o seguinte, porque você disse aí... Mas para você houve ressurreição? Eu nem estou entendendo por que você está falando de ressurreição. Para você teve ressurreição? Não houve ainda, não houve. Tá, então a minha pergunta é muito simples. Em qual semana o ungido morre nas 70 semanas? No intervalo ali. No intervalo? 79ª semana. 60ª semana. Então vamos lá. Lê o versículo 26 da profecia. Eu queria saber. Capítulo. A profecia 9, 26. Daniel 9, né? O assunto do debate. Eu posso ler aqui enquanto você acha? Mas aí você acha aí. Ó, diz assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Já passaram 7 no versículo 25. Isso. Passaram 7. Já não estará. Ok. Passaram 7.
Passaram 62. 7 mais 62, 69. Depois dessa 69ª, será morto ungido. Depois da 60ª, não é a 70ª? Sim. Então pronto, acabou. Então Jesus morreu na 70ª semana. Mas aqui... À luz dessa compreensão de que Jesus morreu na última semana, quando é que acontece essa pausa? Se a semana já começou, inclusive com a morte de Cristo, já que ele morre no meio dela. Não, mas aqui não é uma referência à igreja. Não, eu não estou falando de nada de igreja. A pergunta é muito clara. Em que semana morre o ungido? Na 70ª, certo? Ok. Se ele morre na 70ª, então acabou. O que acabou? As 70 semanas. Não acabou. Certo. O anticristo já surgiu? Certo. O anticristo já surgiu? Não, me responda. Eu entendi o que ele está querendo dizer. Ele entende o seguinte, pastor César, que se Jesus morreu na 70ª semana, a 70ª semana encerrou. Encerrou de acordo com o cálculo que o senhor fez aqui no ano 35 da era cristã. Muito bem, ano 35. Só que lá no versículo de número 26... Mas a 70ª encerrou, acabou a profecia, porque só são 70. Sim, mas aí tem alguns problemas também que precisam, alguns pontos soltos. Por exemplo, no ano 35. Só que lá no versículo de número 26, diz que seria destruída a cidade. O senhor disse que essa destruição aconteceu no ano 70. Então tudo isso está dentro desse arcabouço escatológico e profético de Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o 27, porque tudo isso aí vai assambarcar toda essa argumentação. Então vou responder. Tá. Aí no ano 70... que o Tito Vespasiano destrói a cidade. Só que Jesus morreu no ano 70. Para o senhor, encerrou no... para o senhor, a 70ª semana encerrou no ano 35. Então tem um lapso temporal entre a morte de Jesus e a destruição de 35 anos. E o senhor, desta forma, acabou criando um intervalo. Então, vamos lá. Não só isso, mas quando... É isso que ele está querendo dizer. Sim, mas não aí... é, né? aí... Não é o que ele está querendo dizer, mas tudo bem. Eu aceito a sua argumentação e vou responder a sua como uma segunda, mas não é o que ele quer dizer. Fala, Joaquim. É só nós irmos para o sermão profético de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Então, Mateus 24, Mateus 25. Está dizendo, você disse que está falando sobre a igreja. Não. Joaquim, você conseguiu me mostrar até agora? Você conseguiu me mostrar até agora o texto que eu te pedi? Que onde o anticristo no Novo Testamento faz aliança com alguém? Eu vou pegar, vou pegar. Então, beleza. Então, você crê igual ele que Jesus morreu na 70ª semana? Eu creio que Jesus morreu no intervalo. Isso. Eu creio que há um lapso temporal entre a 69ª e a 70ª. Quando Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, isso já começa a acontecer. A morte de Jesus acontece já nesse intervalo, porque tem muita coisa que precisa acontecer ali que não aconteceu, então, por exemplo. Por que vocês têm que falar que tem um intervalo? Porque se você disser igual o Joaquim assumiu, que foi na 70ª, acabou. Então, só que do mesma sorte, pastor César, acaba o senhor criando um intervalo de 35 anos que é irreconciliável. Então, mas vocês estão criando um intervalo de 2000 anos, e para vocês está tudo bem. Não, mas pera um pouquinho. Se nós temos um problema de ter criado um intervalo, o senhor também tem esse problema. Então, eu vou resolver agora, posso? Pode, então vamos lá. Claro. Vamos lá. Primeiro, fica claro que Jesus morreu na última semana das 70 semanas. Né? Agora, o que acontece na sequência, né, o verso 24 apresenta uma proposta da profecia. 70 semanas estão determinadas para isso. Então 70 semanas é para o que está escrito lá no verso 24. Repito, 70 semanas, eu não estou interpretando, é o que diz o texto. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas para isso. Então isso tem que acontecer dentro das 70 semanas. Ok? O verso 25 apresenta as etapas desse prazo. 7 semanas para isso, 62 semanas, e depois, na 70ª, será morto ungido. Então, 7 semanas para restaurar Jerusalém, 62 semanas para a chegada de Cristo e batismo de Jesus, a unção do Mashiach, e a última semana para a morte de Cristo. Isso está bem claro no versículo 25. O verso 26 apresenta o que acontece na última etapa. Então, na primeira etapa, Jerusalém é retificada. Na segunda etapa, Jesus é reconhecido, batizado, reconhecido como Messias. E na terceira etapa, ele é morto. E aí vários desdobramentos começam a ser mencionados, que não necessariamente tem que estar dentro das 70, porque as 70, conforme o verso 24, 70 semanas estão determinadas para isso.
E aí ele vai ter outras questões históricas que vai durar até o fim. A perseguição dos judeus, por exemplo, até o fim vai ter perseguição. Agora, vamos continuar a leitura do verso 26. Depois das 62, será morto o ungido e não estará mais. Em primeiro lugar, fica claro que a morte do ungido se dará depois das 62, conforme o pastor Joaquim viu aqui, dentro da 70ª semana. Agora, como desdobramento da morte de Cristo, no meio da 70ª semana, conforme está escrito no texto, há agora a profecia de que a cidade será destruída, e isso vai acontecer só no ano 70 como desdobramento. Ou seja, a profecia da 70 é para que 6 coisas aconteçam, e essas 6 coisas estão dentro do versículo 24. Certo. É o que eu penso. Só que aí tem um problema, pastor César. Olha, já que o senhor me provocou, no versículo 26 tem uma... O senhor conhece de hebraico, o senhor sabe que tem uma conjunção aditiva aqui, no versículo de número 26, ó. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E, isso é uma sequência, e o povo do príncipe que há de vir. Se o senhor diz que terminou aqui, então quem é esse príncipe do povo que há de vir? Já que o senhor diz que... O povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que... Então, mas o príncipe que há de vir. Então, o se o príncipe já foi tirado... O príncipe que há de vir... Mas ele foi tirado, mas ele vai advir. Se o Messias já foi tirado, agora... O povo do príncipe... Isso foi no ano 33, então, agora o povo do príncipe, quem é esse povo? É você crê que o Messias foi tirado? Não, veja bem. Não, estou respondendo. Foi. Ok. Não, você crê que ascendeu aos céus. Ok, você crê que ele foi tirado, ok? Você crê que ele há de vir? Há de vir. Então, mas Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70. E o povo do príncipe que há de vir, quem é o povo do príncipe? Os judeus. Jesus não é judeu? Você disse que o único povo de Deus é a igreja? Não, peraí. O povo de Jesus é os judeus. A origem de Jesus é o povo judeu. Agora a pergunta, foi o povo judeu que destruiu o santuário? Claro. É que eu sei. Não, foram os romanos. Foram os romanos. Então, e outra outro probleminha aqui. Outra coisa. Então, mas peraí, Elias, você vai me metralhar de coisas, depois eu não vou ter tempo para responder. Então, eu vou ficar só mediando. Não. É melhor, porque você me